Esta é a Ilha de Páscoa, lar das mundialmente famosas estátuas de cabeças, ou Moai. Cada estátua Moai é essencialmente uma lápide, mas com um detalhe especial. Elas permanecem de guarda há séculos, gigantes de pedra imponentes contemplando silenciosamente o Pacífico. De costas para o mar, como se protegessem a ilha de algo interior. Os Moai da Ilha de Páscoa sempre foram um enigma. Sua origem e propósito envoltos em mistério. Mas agora, novas descobertas científicas finalmente começaram a desvendar o código. O que elas revelam não é apenas fascinante, é profundamente perturbador. Essas estátuas ancestrais nunca foram apenas símbolos, eram advertências. A descoberta que abalou a arqueologia, por mais de um século, as estátuas Moai da Ilha de Páscoa foram vistas como testemunhas silenciosas de um colapso cultural. Relíquias impressionantes de uma civilização perdida, mas pouco mais do que cabeças de pedra gigantes fincadas na terra. Esta é a Ilha de Páscoa, lar das mundialmente famosas estátuas de cabeças, ou Moai. Essa percepção começou a ruir no início da década de 2010. Quando arqueólogos revelaram algo surpreendente. A maioria dos Moai, na verdade, tem corpos inteiros enterrados sob a superfície, alguns a mais de 9 metros de profundidade. Embora essa revelação tenha sido suficiente para despertar a imaginação do público, foi apenas o começo. Nos últimos 5 anos, uma nova onda de escavações expôs uma camada muito mais sombria e estranha da história sob a superfície. Uma camada que deixou até mesmo arqueólogos experientes perplexos. Em 2023, uma equipe multinacional de cientistas e pesquisadores retornou a Rapa Nui, na Ilha de Páscoa, com ferramentas mais avançadas e uma nova teoria controversa. Os Moai eram mais do que monumentos. Eram, na verdade, fachadas. Concentrando seus esforços nas encostas orientais da pedreira de Rano Haraku, a equipe descobriu uma série de câmaras subterrâneas escavadas na rocha vulcânica, diretamente sob algumas das maiores estátuas. Essas não eram formações naturais. Apresentavam sinais de construção deliberada. Suportes de túneis feitos de basalto, degraus de pedra dispostos em fileiras que desciam para a escuridão e paredes rudimentarmente reforçadas. Algumas câmaras pareciam ter um layout cerimonial, com estatuetas de obsidiana dispostas em círculos, restos carbonizados de estruturas de madeira e fossos estreitos e profundos que levavam ainda mais para o subsolo. O aspecto mais chocante era a ausência de qualquer registro escrito ou tradição oral que descrevesse essas estruturas. Era como se toda essa camada do passado da ilha tivesse sido intencionalmente esquecida ou deliberadamente enterrada. As amostras de solo coletadas nesses sítios arqueológicos revelaram uma história ainda mais perturbadora. A análise química mostrou níveis excepcionalmente altos de fosfatos e metais pesados comumente associados à decomposição de matéria orgânica. Em particular, restos humanos, fragmentos ósseos, incluindo costelas, fêmures e mandíbulas, foram desenterrados logo abaixo das fundações de múltiplos moi, sepulturas tumulares, espalhados e queimados. Muitos apresentavam sinais de trauma contundente. Alguns tinham marcas de corte e outros pareciam ter sido submetidos a calor intenso, possivelmente por cremação ou fogo ritual. Mas a forma como estavam dispostos sugeria algo além de um sepultamento típico. Não eram sepulturas. Eram Descartes. Não havia lápides nem sinais de reverência. Pelo contrário, as evidências apontavam para a violência. A morte ali era funcional, proposital, possivelmente sacrificial. Uma descoberta em particular elevou ainda mais a atenção. Sob o Moai conhecido como Alto-Utere, a equipe descobriu uma mandíbula humana parcialmente fundida diretamente à pedra vulcânica. A análise geológica indicou que a pedra havia sido submetida a calor extremo após ser colocada ali, sugerindo que um fogo de alta temperatura havia sido ateado intencionalmente naquele local específico. A implicação era macabra. Ou a mandíbula foi queimada na rocha como parte de um ritual, ou ficou presa ali durante algum evento catastrófico. Em qualquer caso, não foi acidental. Alguém queria aquela mandíbula
e a quem ela pertencia aprisionados para sempre. Talvez ainda mais perturbadoras fossem as anomalias acústicas registradas nessas câmaras subterrâneas. Ao mapear uma das passagens mais profundas sob um conjunto de estátuas na crista oeste da ilha, os pesquisadores notaram algo estranho. Um zumbido persistente de baixa frequência que ficava mais alto à medida que se aprofundavam. Não era mecânico e não correspondia a nenhuma ressonância natural conhecida da geologia circundante. Engenheiros de áudio contratados para investigar descreveram a vibração como subsônica, porém estruturada. Uma frequência que podia ser mais sentida do que ouvida. Vibrava no peito, nos ossos. Um pesquisador descreveu a sensação como estar na presença de um motor adormecido ou de algo vivo. Essas mesmas câmaras também apresentavam uma estranha ausência de eco natural, como se o som estivesse sendo absorvido pelas paredes. Se essas características foram projetadas intencionalmente ou se tratavam de coincidências acústicas naturais, permanece um mistério. Mas ambas as explicações apontam para um conhecimento e uma intenção que vão muito além do que se supunha sobre os primeiros habitantes da ilha. Para aumentar o mistério, varreduras com radar de penetração no solo realizadas no início de 2024 revelaram vastos tubos de lava e sistemas de túneis que cruzam a ilha sob locais conhecidos como estátuas Moai. Algumas dessas redes passam diretamente sob conjuntos de estátuas alinhadas em estranhos padrões geométricos. Vários dos túneis parecem ter sido modificados, alargados ou reforçados com pedra e terminam no que parecem ser câmaras artificiais, muitas ainda inexploradas. Se esses Moai fossem meramente cerimoniais, por que se dar ao trabalho de enterrá-los em redes de túneis que não tinham nenhuma função aparente na superfície? Uma teoria que vem ganhando força é a de que as estátuas não eram memoriais, mas sim selos, pesados guardiões de pedra colocados deliberadamente para selar, monitorar ou conter as estruturas abaixo. A doutora Lena Morrow, uma das geólogas da recente expedição, descreveu a experiência de estar em uma dessas câmaras como desorientadora de uma forma que não consigo explicar. Ela disse: "Não era apenas silencioso. Parecia que o som não pertencia àquele lugar. Você podia ouvir seu próprio batimento cardíaco como se estivesse ecoando dentro do seu crânio. E sob o poço central, havia um zumbido, uma vibração profunda que ninguém conseguia identificar. Não vinha de nenhuma direção específica. Simplesmente estava lá." O que começou como uma curiosidade sobre antigas estátuas de pedra transformou-se em algo mais parecido com uma história de terror arqueológico. A cada camada revelada, fica claro que os Moai não eram apenas relíquias de orgulho cultural ou reverência religiosa. Eram funcionais, construídos com um propósito, alinhados a algo mais profundo e possivelmente projetados não para honrar os mortos, mas para proteger os vivos do que jazia sob seus pés. Mas quem eram as pessoas que construíram esses guardiões colossais? E o que exatamente eles tentavam conter? As lendas dos Rapa Nui coincidem com as evidências modernas. Muito antes de os cientistas modernos chegarem com drones, scanners e sondas de solo, o povo Rapa Nui já tinha uma explicação para os Moai. E não era uma explicação pacífica. Os Moai são uma parte importante da Ilha de Páscoa e do povo Rapa Nui. São histórias transmitidas de geração em geração pela tradição oral. As lendas mais antigas da ilha falam de uma luta amarga entre duas castas, as de orelhas compridas e as de orelhas curtas. À primeira vista, parece uma mitologia simples, o tipo de conto simbólico que se espera de qualquer cultura antiga. Mas evidências arqueológicas recentes sugerem que talvez tenha sido algo muito mais do que uma metáfora. Segundo a lenda, os de orelhas compridas eram a elite dominante, mais altos, mais poderosos e implacáveis. Disse que eles escravizaram os de orelhas curtas, forçando-os para que construíssem os Moi e mantivessem as plataformas cerimoniais. Com o tempo, o ressentimento cresceu. Eventualmente, uma rebelião eclodiu. Os de orelhas curtas se insurgiram, levando a uma brutal guerra civil que terminou com o extermínio quase total dos de orelhas compridas.
O confronto final teria ocorrido perto de uma trincheira cheia de juncos em chamas, para onde os de orelhas compridas foram empurrados e mortos. Durante séculos, essa história foi vista como simbólica, um conto de advertência sobre poder e opressão. Mas quando os arqueólogos começaram a escavar sítios ao redor da península de Pike, onde se dizia que a rebelião havia ocorrido, encontraram algo impossível de ignorar. Enterradas sob o solo endurecido, havia camadas de terra queimada, carvão e restos humanos queimados exatamente como descrito na lenda. Alguns ossos estavam dispostos de forma antinatural, amontoados como se os corpos tivessem sido jogados ou atirados ao fogo. A datação por radiocarbono situou a queima em massa dentro do período sugerido pelas tradições orais. Ainda mais convincente, a análise de DNA de restos mortais em diferentes sítios arqueológicos revelou duas populações genéticas distintas, uma fisicamente mais alta, em média, com estruturas ósseas mais densas e indícios de maior consumo de proteínas, possivelmente a elite de orelhas compridas. Não se tratava de uma alegoria. A guerra realmente aconteceu. E os Moai, segundo alguns anciãos Rapa Nui, não eram apenas símbolos de status ou ancestralidade. Não foram encontrados Moais no leito seco do rio ou no que antes era um lago. Acreditava-se que continham mana, uma espécie de força ou energia espiritual que podia tanto proteger quanto destruir. Os maiores deles, acreditava-se, haviam despertado, tornando-se capazes de caminhar e se mover pela ilha através de uma combinação de orações, rituais e cânticos. Isso poderia soar como fantasia, até que pesquisadores modernos conseguiram replicar o chamado método de caminhada, amarrando cordas em volta das estátuas e balançando-as ritmicamente para uma frente, provando que não só era possível, como também prático. Mas talvez o detalhe mais arrepiante das lendas seja o que os Moi deveriam observar. Em algumas versões do mito, as estátuas foram deliberadamente colocadas voltadas para dentro, de costas para o mar. Isso intriga os arqueólogos há muito tempo. Por que virar seus ancestrais de costas para o vasto oceano? A própria fonte da identidade e sustento polinésio. Uma versão da resposta, preservada em sussurros entre os historiadores orais Rapa Nuis, é simples e aterradora. Os Moai observavam algo dentro da ilha, algo que jamais deveria escapar. É uma afirmação fácil de descartar, até que nos lembremos das recentes varreduras do solo e dos vastos sistemas de túneis inexplorados localizados diretamente sob os conjuntos de Moai. De repente, aquelas lendas sobre observadores e contenção não parecem tão absurdas, especialmente quando combinadas com o fato de que muitos dos Moai foram encontrados acima ou perto de entradas para câmaras subterrâneas. Alguns, comprovadamente, contêm sinais de atividade ritual, danos causados por incêndio e até mesmo restos humanos. Reforçando ainda mais a conexão espiritual cultural, algumas das esculturas em obsidiana encontradas nas câmaras enterradas se assemelham a figuras dos petróglifos de Rapa Nui, rostos alongados com olhos fundos, mãos sobre o ventre e bocas largas, expressando agonia ou admiração. Esses símbolos combinam de perto com representações de Aku-Aku, espíritos ancestrais que, segundo a crença, guardam lugares sagrados e punem aqueles que perturbam os mortos. Será que os próprios Moai não eram vistos apenas como monumentos, mas como receptáculos para esses espíritos, ancorando-os à ilha, mantendo-os quietos e contidos? À luz dessas revelações, a linha entre mito e realidade torna-se tênue. E se os Rapa Nui não estivessem contando histórias para explicar seu passado, mas sim preservando desesperadamente avisos para o futuro? E se os Moai não se referissem simplesmente a quem detinha o poder, mas sim ao que precisava ser mantido sob controle? Se os construtores dos Moai estavam tentando desesperadamente aprisionar algo, como exatamente o fizeram? Engenharia avançada além da tecnologia conhecida. É fácil subestimar o mundo antigo. Muitas vezes imaginamos os primeiros habitantes das ilhas como tribais, primitivos e improvisadores, mais focados em sobreviver do que em prosperar. Mas os Moai da Ilha de Páscoa desafiam essa narrativa a cada passo.
provavelmente porque precisavam finalizar detalhes, mas eles são simplesmente incríveis. São tantos! Essas não eram pilhas de pedras grosseiras, unidas por palpite. Eram monólitos de engenharia de precisão, esculpidos com habilidade, movidos com inteligência e posicionados com intenção. E quando especialistas modernos tentaram desvendar como isso foi feito, não encontraram apenas um método. Encontraram um sistema. Um sistema construído por mentes que sabiam muito mais do que lhes atribuímos crédito. Cada Moai é uma obra-prima por si só. Pesando entre 10 e 90 toneladas e com até 10 metros de altura, esses gigantes vulcânicos resistentes foram esculpidos na pedreira de Rano Haraku, muitas vezes diretamente na rocha. Mas o que impressionou os pesquisadores modernos não foi apenas o seu tamanho, foi a sua uniformidade. Em centenas de estátuas, os rostos compartilham proporções precisas, traços simétricos e escala consistente. Esse nível de padronização implica sistemas de medição, modelos e técnicas repetíveis. Algo inesperado em uma sociedade tribal dispersa, sem ferramentas de metal ou escrita. Em 2022, uma equipe conjunta da Universidade do Chile e do MIT realizou escaneamentos a laser de várias estátuas Moai e da pedreira ao redor. O que eles descobriram superou todas as expectativas. As marcas de cinzel nas estátuas não eram aleatórias ou irregulares. Elas formavam padrões consistentes com microabrasões, sugerindo o uso de ferramentas de pedra endurecida aplicadas com incrível precisão. Mais intrigante ainda, algumas das marcas lembravam técnicas encontradas em trabalhos em pedra, de regiões a milhares de quilômetros de distância, como os cortes em forma de pedra angular do antigo Peru ou o formato suave e côncavo dos obeliscos egípcios. Como métodos tão semelhantes poderiam surgir em culturas que nunca tiveram contato? E então surge a maior questão de todas: como as estátuas eram movidas? As primeiras teorias envolviam trenós, rolos ou até mesmo desmatamento em massa para criar sistemas de transporte de madeira. Teorias que, em retrospectiva, parecem desesperadas e condescendentes. Mas nos últimos anos, pesquisadores demonstraram que as estátuas podiam ser erguidas usando cordas. Amarrando cordas na cabeça e na base de uma estátua, equipes de cerca de 15 a 20 pessoas conseguiam balançá-la ritmicamente de um lado para o outro, girando-a para uma frente como uma geladeira pesada sendo tombada no chão. Isso não foi por acaso. O experimento foi repetido com sucesso diversas vezes. Isso não só explica as lendas dos Moai que caminham, como também prova que os antigos Rapa Nui desenvolveram estratégias logísticas baseadas em trabalho em equipe, ritmo e geometria. Tudo isso sem a roda, animais de carga ou guindastes. Mais surpreendente ainda é a disposição dos Moai pela ilha. Eles não estão espalhados aleatoriamente, estão alinhados. Alguns estão voltados para os pontos cardeais. Outros estão agrupados em padrões geométricos que só fazem sentido vistos de cima. Quando plotados em um mapa, muitos se alinham ao longo de linhas invisíveis que parecem traçar os túneis de lava, falhas geológicas ou anomalias magnéticas subjacentes da ilha. Em um estudo de 2024, pesquisadores descobriram que certos grupos de Moai estão localizados diretamente acima de pontos quentes geomagnéticos, lugares onde o campo magnético natural da Terra se comporta de forma errática. Por que uma sociedade antiga sem acesso visível a bússolas ou magnetômetros se importaria com esses lugares? Uma possibilidade é que eles não entendessem a ciência, mas sentissem o efeito. O povo Rapa Nui pode ter reconhecido esses locais como espiritualmente carregados ou como seres vivos. Muitas culturas antigas atribuíam poder divino ou sobrenatural a lugares onde bússolas giravam ou onde animais se comportavam de maneira estranha. Mas e se não fosse apenas uma questão de intuição espiritual? E se os objetos tivessem sido colocados ali para controlar ou suprimir algo? Uma fonte de energia, uma força, ou mesmo uma presença nesses locais, alimentando ainda mais o mistério.
Levantamentos com drones realizados em 2023 revelaram um padrão em torno de algumas das plataformas cerimoniais da AU que sustentam os Moai. Círculos de pedra, trincheiras e calçadas cuidadosamente dispostos parecem canalizar água ou som. Algumas dessas calçadas formam corredores acústicos, onde o som produzido em uma extremidade pode ser ouvido claramente na outra, mesmo à distância. Isso sugere um conhecimento prático de ressonância e acústica, talvez usado em rituais, talvez funcionalmente. Mas essa não é a parte mais estranha. Alguns dos túneis enterrados sob os Moai amplificam esses sons, transformando passos fracos em ecos profundos e ressonantes. Será que isso foi intencional? O som estava sendo usado como uma espécie de tecnologia para despertar algo, alertar outros ou manter algo adormecido? O que nos resta é uma sociedade que fez muito mais do que sobreviver em uma ilha isolada no Pacífico. Eles projetaram, calcularam, trabalharam com escala, geometria, acústica e peso de maneiras que estamos apenas começando a replicar. E tudo isso parece estar ligado aos Moai. Essas não eram apenas estátuas. Faziam parte de um sistema, uma antiga máquina de pedra que se estendia por toda a ilha e apontava para algo que ainda não compreendemos completamente. Se os Rapa Nui possuíam o conhecimento para construir e manter tal sistema, por que o interromperam repentinamente? E o que aconteceu quando o fizeram? Colapso ambiental ou sacrifício humano? Durante décadas, a queda da Ilha de Páscoa foi apresentada como um conto de advertência, um alerta sobre a destruição ambiental e os perigos do consumo excessivo. Segundo a história popular, o povo Rapa Nui derrubou todas as árvores para transportar seus preciosos moi, o que acabou por desencadear um colapso ecológico, fome e ruína social. À primeira vista, parece uma bela peça de moralidade moderna. Mas, à medida que novas evidências vêm à tona, essa explicação começa a ruir. E em seu lugar emerge uma possibilidade muito mais perturbadora. A ilha não entrou em colapso por negligência. O colapso se deu por conta de rituais, medo e possivelmente sangue. A teoria ecológica, popularizada no início dos anos 2000, baseia-se na ideia de que o desmatamento tornou a agricultura insustentável. As florestas da ilha desapareceram, a erosão aumentou, as colheitas falharam e uma sociedade desesperada se voltou contra si mesma. Mas nos últimos 10 anos, pesquisadores paleoambientais analisaram mais de perto os registros de pólen, as camadas de sedimentos e os modelos climáticos da ilha. E os resultados não corroboram essa história. Devido a essas mudanças nas condições, e nesta manhã estamos mostrando um panorama mais detalhado. O pólen das árvores, por exemplo, não desaparece gradualmente como seria de se esperar com o desmatamento lento. Em vez disso, a intensidade da queimada diminui abruptamente, sugerindo uma mudança repentina, possivelmente catastrófica, e não o desgaste lento do uso indevido. Da mesma forma, a datação por radiocarbono de camadas de carvão vegetal mostra picos de queimadas intensas, não ao longo de séculos, mas em períodos concentrados, especialmente perto de sítios arqueológicos Moai. Então, se as florestas não desapareceram devido ao uso excessivo gradual, o que causou isso? Uma teoria controversa que vem ganhando força é a de que grande parte do desmatamento e muitos dos incêndios de grandes proporções tinham natureza ritualística. As árvores podem ter sido queimadas não apenas para a limpeza de terrenos ou transporte de estátuas, mas como parte de cerimônias de sacrifício ou ritos de purificação. De fato, alguns dos sítios queimados contêm não apenas carvão vegetal e cinzas, mas também ossos, ferramentas de obsidiana e ícones religiosos esculpidos, sugerindo que o fogo era tanto uma ferramenta espiritual quanto prática. Arqueólogos também descobriram evidências que sugerem que a sociedade Rapa Nui não apenas entrou em colapso, mas se fragmentou violentamente. Em múltiplos locais de sepultamento coletivo, os ossos apresentam sinais de trauma consistentes com guerra ou execução. Crânios esmagados, pontas de lança incrustadas e até mesmo ossos com cortes limpos e deliberados, como se tivessem sido desmembrados.
Uma escavação em um sítio cerimonial perto de Al-Handi revelou mais de 2 dúzias de esqueletos empilhados, todos apresentando sinais de trauma por queimadura e posicionamento ritual. Os restos mortais não foram enterrados com honras. Foram simplesmente jogados no chão, com os ossos carbonizados e quebrados. Ainda mais arrepiantes são os indícios de canibalismo, um tema tabu, frequentemente explorado pelo sensacionalismo, mas agora respaldado por evidências concretas. Ossos humanos com marcas nítidas e sinais de cozimento foram encontrados em fogueiras que antes se acreditava serem de uso doméstico. Em um relatório de 2023, a bioarqueóloga do Tunapura Katavaris observou que alguns ossos haviam sido divididos de maneiras consistentes com a extração de medula óssea, uma técnica associada ao canibalismo de sobrevivência ou ao consumo ritualístico. E nas tradições orais, há referências frequentemente sussurradas a uma época em que os homens se alimentavam de outros homens, não por fome, mas por poder. Será que, à medida que as pressões internas da ilha aumentavam, agitação social, medo daquilo que os Moi deveriam proteger ou mesmo convulsões geológicas reais, o povo recorreu a práticas espirituais cada vez mais desesperadas para apaziguar seus deuses ou se proteger de algo pior? Vale ressaltar também que o fim da construção dos Moai acontece repentinamente. Um dia, as estátuas estavam sendo esculpidas em grande escala, algumas já com mais da metade da construção concluída. E então tudo parou. Ferramentas abandonadas foram encontradas ao lado de estátuas inacabadas, como se os trabalhadores as tivessem deixado cair no meio do trabalho e nunca mais voltado. Se isso foi um colapso ambiental gradual, por que toda a construção das estátuas pararia de repente? O que os assustou o suficiente para fazê-los abandonar seus locais mais sagrados? A essa altura da história da ilha, os registros sugerem que a sociedade, outrora organizada, havia se fragmentado em facções, cultos religiosos, tribos em guerra e sacerdócios desesperados. E no cerne de tudo isso havia um medo profundo, possivelmente crescente. Algo estaria escapando de debaixo da terra. Onde os Moais já não eram suficientes para mantê-la selada, o dramático desmoronamento da sociedade de Rapa Nui, por muito tempo atribuído à arrogância ecológica, pode, na verdade, ter sido impulsionado por terror sobrenatural e desespero sacrificial. As fogueiras não eram para a agricultura. Os ossos não eram vítimas de guerra. Eram oferendas. Um pacto feito com algo que o povo temia mais do que a própria morte. O que exatamente os fez abandonar as próprias estátuas que acreditavam conter a escuridão? Se o medo os levou a parar de construir um culto ao medo. Por séculos, os Moais surgiram, um a um. Foram esculpidos em rocha vulcânica, arrastados ou carregados pela ilha e erguidos sobre enormes plataformas de pedra. Algumas das maiores pesam mais de 80 toneladas. Sua construção não foi aleatória. Era uma obsessão nacional, um dever sagrado, e então parou abruptamente. Sem declínio gradual, sem redução progressiva, apenas silêncio. Os arqueólogos sempre souberam da existência dos Moi incompletos, ainda presentes na pedreira de Hano Haraku. Alguns jazem parcialmente esculpidos na rocha, outros totalmente moldados, mas nunca transportados. Ferramentas foram encontradas ao lado deles, cinzéis, picaretas de pedra e fibras de corda, todas abandonadas. Durante anos, essa suposição pareceu plausível. Talvez tivessem ficado sem recursos, mão de obra ou unidade política. Mas quanto mais aprendemos, menos essa explicação se sustenta. A pedreira não estava esgotada. Ainda havia muita pedra. As pessoas não tinham desaparecido. Simplesmente pararam de aparecer. Então, o que as fez abandonar o trabalho de gerações? Escavações recentes perto de Moais inacabados revelaram pistas estranhas. Em um sítio arqueológico, símbolos de ocre vermelho foram pintados no rosto de uma estátua semi-esculpida. Símbolos que não se encontram em nenhum Moi concluído. Perto de outro, pesquisadores encontraram um conjunto de ídolos religiosos destruídos, deliberadamente quebrados e enterrados em uma cova com ossos de animais e vegetação queimada. Isso não foi abandono. Foi uma purificação. Algo havia mudado.
não apenas economicamente, mas espiritualmente. Os construtores não estavam apenas desistindo, estavam rejeitando o próprio ato de construir. Algumas das evidências mais arrepiantes vêm de arte rupestre de um período posterior, gravada às pressas em paredes de cavernas e penhascos por toda a ilha. Ao contrário dos petróglifos anteriores, nítidos, cerimoniais e frequentemente simbólicos, essas imagens são frenéticas, caóticas, com figuras de olhos arregalados e bocas escancaradas, espirais e círculos concêntricos irradiando de vazios centrais. Figuras humanas com membros faltando são cercadas por linhas irregulares que alguns especialistas interpretam como chamas ou ondas de energia. Uma caverna descoberta em 2021 apresenta uma parede inteira esculpida de um moai se dividindo ao meio, com algo, difícil de dizer o que, emergindo dele. Para o povo Rapa Nui, algo estava errado. Novas descobertas de moai no leito do lago e sob as atuais condições de seca. Os moai outrora os protegiam, os conectavam aos seus ancestrais e canalizavam o mana dos deuses. Mas algo mudou. A energia se alterou. As estátuas, antes veneradas, passaram a ser temidas. Seja por uma crença espiritual, um colapso psicológico ou algo mais tangível, como um evento ambiental ou uma anomalia geológica, o povo claramente passou a ver os moai não como salvação, mas como ameaças. Esse medo deixou cicatrizes profundas. Em algumas áreas, estátuas derrubadas jazem de bruços, intencionalmente derrubadas. Não se tratava de ação inimiga ou destruição colonial. Isso ocorreu antes do contato com os europeus. Em algumas tradições orais, conta-se que certos moai se enfureceram, seu mana corrompido. Os anciãos alertavam para não se aproximarem deles. Uma história fala de uma estátua que falava ao vento e causava doenças em quem dormisse perto dela. Essas histórias, antes descartadas como superstição, agora parecem refletir o verdadeiro terror psicológico que assolou a ilha em seus últimos anos de construção de monumentos. E então, tão repentinamente quanto tudo começou, os moai deixaram de ser tocados. A cultura se fragmentou. O culto do homem-pássaro, uma religião muito mais brutal e secreta, surgiu das cinzas. Os rituais migraram para o subterrâneo, para cavernas e túneis vulcânicos. Os moai foram deixados à mercê do tempo. Os guardiões, outrora sagrados, foram abandonados. Seus olhos, originalmente feitos de coral e com pupilas pintadas, foram removidos ou destruídos, deixando-os verdadeiramente cegos pela primeira vez em séculos. As pessoas não pararam de construir simplesmente. Eles se afastaram de seus deuses. E quanto mais fundo você vai nas ruínas, mais forte se torna essa sensação. Os moai não foram simplesmente abandonados porque falharam. Foram deixados para trás porque triunfaram e, ao fazê-lo, revelaram algo perigoso demais para ser encarado. Os moai eram selos, não símbolos. Todas as evidências, as câmaras subterrâneas, a interrupção repentina da construção, as fogueiras, os rituais, as lendas, apontam para uma conclusão perturbadora. Os moai nunca foram apenas monumentos a deuses ou ancestrais. Nunca foram simplesmente símbolos de status, unidade ou tradição. Segundo um grupo crescente de arqueólogos, geólogos e historiadores culturais, a verdade pode ser muito mais sombria. Os moai eram selos, não marcadores espirituais, nem arte tribal, mas sim fechaduras. Essa teoria, antes descartada como especulação marginal, agora está ganhando força no meio acadêmico. Ela sugere que o povo Rapa Nui não construía para glorificar os mortos. Construíam para conter algo vivo, ou pelo menos algo que acreditavam ter o poder de afetar os vivos. Não no céu, não além-mar, mas sob seus pés. Parece ficção científica até que se analisem os dados. Em 2024, pesquisadores usando radar de penetração no solo e sonar de imagem profunda descobriram uma rede de tubos de lava e câmaras não naturais diretamente sob importantes sítios moai. Essas não eram formações aleatórias.
Muitas haviam sido reforçadas, esculpidas e até mesmo marcadas com glifos. Uma caverna central, soterrada sob uma fileira de estátuas tombadas perto de Anaquina, uma das ilhas habitadas mais isoladas do planeta, formada por erupções vulcânicas no meio do Oceano Pacífico, parecia conter um poço central revestido com placas de basalto, cada uma gravada com símbolos que não correspondem a nenhuma língua Rapa Nui conhecida. O poço desce para a escuridão e permanece inexplorado. Alguns acreditam que esses poços não foram projetados para conter energia, mas sim para aprisionar algo antigo, algo perigoso. Se essa teoria estiver correta, os Moai foram estrategicamente posicionados como tampões em uma válvula de pressão. Imensos guardiões de pedra foram colocados em pontos estratégicos onde a fronteira entre a superfície e as profundezas era mais tênue. As estranhas anomalias magnéticas, os zumbidos subsônicos e os tremores localizados registrados sob esses pontos começam a fazer mais sentido quando vistos sob essa perspectiva. As estátuas não eram ídolos. Elas faziam parte de um sistema de contenção. E quando o povo de Rapa Nui percebeu que a contenção estava falhando, que Humana não estava mais controlando a mata-escuridão, eles entraram em pânico. Recorreram ao fogo, ao sangue, aos sacrifícios. Quando isso não funcionou, fugiram completamente do sistema. Enterraram-no em silêncio, na esperança de que ninguém cavasse muito fundo. As implicações dessa teoria são enormes. Ela reformula toda a história da Ilha de Páscoa, transformando-a de um conto de cautela ecológica em algo muito mais primitivo, uma história de sobrevivência, uma última resistência. A ilha não era um paraíso arruinado por seu povo. Era um campo de batalha, e os Moai eram sua linha de frente. Um pesquisador, falando anonimamente, explicou assim: quanto mais fundo cavamos, mais parece que os Moai estavam reprimindo uma ameaça. Não apenas simbolicamente, mas literalmente. Algo está errado sob a ilha. Não corresponde aos modelos naturais. Encontramos evidências geológicas de assinaturas de calor, padrões de vibração e até pulsos de pressão que sugerem que algo ainda está ativo abaixo. E a parte mais assustadora: algumas das estátuas caíram. Elas não foram projetadas para tombar. Uma vez derrubadas, muitas quebram no pescoço, estruturalmente comprometidas e inutilizadas. Se elas realmente faziam parte de um sistema de contenção, o que acontece quando muitas falham? O que acontece quando perturbamos aquilo que elas foram construídas para conter? O silêncio da ilha pode não ser pacífico. Pode ser que ela esteja prendendo a respiração. O que é verdade e o que não é. Deixe seus comentários na seção abaixo e inscreva-se neste canal para receber notificações sobre novos vídeos.